Muito bem, um feliz sábado, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem durante todo esse dia. Somos um povo privilegiado, como diz um hino, somos um pequeno povo muito feliz, porque temos esse privilégio. Bom, ontem estudamos sobre a capacitação do Espírito Santo, como nos capacita para a sua obra. Sabe? E ele capacita nas coisas mínimas e nas coisas grandes. Para isso, a pessoa desenvolver confiança na direção de Deus. Porque o propósito final é capacitar-nos para a obra de salvar pessoas para o reino de Cristo. Agora, a situação certamente está piorando. O apóstolo Paulo é bem claro naquele tempo: os dias são maus, devemos remir o tempo, sabe? Porque os dias são maus. Então, será necessário uma provisão especial do Espírito Santo, que ajuda a Seródia para pregar destemidamente, sem medo, deixar as consequências com o Senhor. E aí que nós estudamos que em 3 momentos, os discípulos receberam o Espírito Santo. O primeiro relatado em Lucas capítulo 24, versículo 45, quando o Senhor les abre o entendimento para compreender as Escrituras. E logo depois les dá a missão. Bom, o texto paralelo que está em João capítulo 20, aí explica, no mesmo cenário, que ele lhes concedeu o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Então, essa foi a primeira concessão do Espírito, para entender as Escrituras, entender a missão. A segunda concessão foi no Pentecostes, quando eles receberam capacitação para a missão. Aí eles, cheios do Espírito Santo, falaram nas línguas dos outros povos. Então já é uma segunda. As duas, elas acontecem durante o derramamento da chuva temporal. Durante a chuva temporal, o Senhor nos vai permitindo entender as Escrituras, entender a missão, e pelo conhecimento das Escrituras, nos revela a nossa necessidade de ser transformado. E o Espírito Santo agindo para tornar-nos conscientes de que precisamos eliminar maus traços de caráter e assimilar o caráter de Cristo. E isso vai ao longo dos anos, à medida que estudamos a palavra de Deus, à medida que cumprimos a missão de Cristo. Mas como o tempo vai piorando, chega um momento que precisaremos pregar a mensagem sem temor, e uma mensagem que coloca o mundo em uma situação em que tem que decidir entre vida e morte. E é aí que precisamos de um poder sobrenatural. A maior abundância da graça. A chuva Seródia. Nesse tempo, o Espírito Santo será derramado. Agora, nós vamos estudar essa noite sobre o Espírito Santo e a pregação do Evangelho eterno. Não se esqueçam nunca de que o Espírito Santo é derramado com propósito, que é salvar almas para o reino de Cristo. Vamos iniciar nosso estudo com Mateus capítulo 4, versículos 16 a 19. Diz o Senhor assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E verso 19 les diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas é interessante que, com o passar dos anos, os peixes estão se esgotando. E isso já era previsto pelo profeta Isaías, conforme está escrito no capítulo 19, versículos 5 a 10. Diz: secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais
exalará um mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às águas, suas ribanceiras, e tudo o que foi semeado do junco, deles se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. E observe o verso 8. Os pescadores gemerão, suspirarão todos que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Não há mais peixes para pescar. Todos que trabalham em tecido fino, construindo as vestes brancas, puras e resplandecentes, que é o caráter. Porque na medida que você está ensinando a palavra, o que está ensinando às pessoas? Como adquirir o caráter de Cristo. Sabem? Mas aqui a profecia diz que isso realmente iria acontecer, vão ir secando. Apesar disso, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o Senhor nos diz que nós temos uma missão especial aqui na terra. Apesar de estarem se secando os rios, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nossa missão não depende de se tem ou não tem. Nós temos que continuar pregando, anunciando as verdades e confiando que o Espírito Santo é retirando os últimos que tem que retirar nesse planeta. Vejamos agora a experiência do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho no poder do Espírito. E aqui que nós vamos entender por que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ao primeiro texto, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 a 6. Veja o que diz aqui o Senhor. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E no verso 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. O Senhor não nos diz que a pregação vai ser em um lugar de paz, com muita tribulação, principalmente no final dos tempos. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. No mesmo livro, capítulo 2 agora, versículo 10 e versículo 13. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vosotros que credes. Então, o procedimento do apóstolo Paulo é um exemplo para ser seguido. No verso 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Porque a palavra de Deus é eficaz. Ela produz transformação aos seres humanos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 a 13, diz: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado, observem, em santidade
isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Quer dizer, para nós podermos pregar o Evangelho, nós precisamos ter um amor cada vez crescente sempre, até atingirmos o amor que tinha o Senhor Jesus, porque esse é o plano do Senhor. Nós temos que chegar à plenitude da estatura do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 4 agora, no versículo 1 a 4, diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E no versículo 7 a 8, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando diz, vos dá o seu Espírito Santo, nos dá o caráter do Senhor Jesus. E isso é comunicado, sabe? Por isso que na pregação do Evangelho tem que ir junto à nossa santificação. O Senhor não somente nos dá a missão, mas nos dá o encargo de santificar-nos a nós mesmos para ser conduto de santificação dos outros. Senão, como vamos ensinar as pessoas a se santificarem? Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o Senhor assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, as instruções do apóstolo Paulo era para a pessoa ter um crescimento constante, sabe? Uma comunhão muito íntima, só andando com Deus. E essa foi a experiência de Enoque, foi a experiência de Noé, foi a experiência de Abraão, foi a experiência de Paulo. Todos esses homens entenderam que para ser santos, para poder ser santificados e ser condutos de santidade para as outras pessoas, eles tinham que andar com o Senhor Jesus. Por isso que dá conselho em Colossenses, pensai nas coisas lado alto, não nas que são da terra. Buscai as coisas que são lado alto. Porque se eu me envolvo nas coisas aqui da terra e perco de vista o Senhor, o que vai ir moldando minha mente? O mundo. Porque nós somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei. Não somente Paulo deu instruções, mas diz, somos capacitados e dirigidos pelo Espírito. Aí nós temos Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, e aqui está o ponto importante, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. No capítulo 10 agora, no capítulo 10 de Atos, versículos 1 a 6, depois continuamos 7 ao 15, verso 17, 19 e 20, 24 e finalmente 28 a 33. Versículos 1 a 6. Aqui está a história do centurião Cornélio. Esta história é muito impressionante, como o Espírito Santo dirige as pessoas para alcançar pessoas. Não somente dá a missão, e aí que nós temos que ter um ouvido atento às impressões de Deus na mente, para agir em conformidade com o Espírito Santo, porque Ele sabe, tal pessoa está com o coração aberto, só precisa ser recolhido para o reino de Deus.
capítulo 10, versículos 1 a 6. Cornélio, centurión da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, um romano, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Eu fico impressionado, sabe, com as orientações que o Senhor se comunica aos seres humanos para dizer: você vai em tal lugar, e vai encontrar tal pessoa que está fazendo isso. Irmãos, isso era só para a época do apóstolo Paulo, para a época do apóstolo Pedro, ou também para o nosso tempo. Da mesma maneira. Mas para nós podermos ter essa comunicação com Deus, o que nós precisamos fazer? Nos santificar. E santificar-se significa separar seus costumes, práticas, hábitos do mundo. Tenho que viver em conformidade com toda a orientação dada pelo Senhor, tanto nas Sagradas Escrituras, que seria o suficiente, mas a fim de que ninguém diga: não entendi, o Senhor deu o Espírito Profecia. E no Espírito Profecia nos abre as Escrituras para ninguém ter dúvida do caminho a ser seguido. Então, tudo que é relevante, que é necessário, o Senhor enfatiza no Espírito de Profecia e vai citando textos e textos bíblicos, para nós podermos caminhar junto com o Senhor e poder ser porta-vozes da mensagem de Deus para pessoas que o Senhor sabe, porque já o está preparando para ser recolhido para o reino de Deus. Por isso que é necessária a nossa santificação. Do versículo 7 ao 15, logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Veja, mais um homem sensível ao Espírito Santo, que não era israelita. E havendo-lhe contado tudo, enviou-o a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro airado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Bom, Pedro era um judeu que era cônscio de suas obrigações morais e religiosas, que não podia comer nada imundo, e justamente foi no momento que ele estava com fome, que estava esperando fossem servidos os alimentos, que o Senhor lhe dá essa visão. Mas qual era o propósito dessa visão? Mostrar-lhe que não existe homem imundo, porque os israelitas desprezavam os que não eram judeus, sabe? Desprezavam esses homens. Para eles não existia salvação para um pagão, e Cornélio era um pagão. No versículo 19 e 20, e depois 24, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois,
desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha a dificuldade do Senhor. Primeiro, prepararam um homem pagão para receber a mensagem de Deus. Depois, convencer, um membro da igreja para ir e levar a salvação. Porque qual é a nossa tendência? Essa pessoa nunca vai aceitar isso aqui. E aqui o Senhor está dizendo, vai, não duvidando. Isso até o versículo 20. Verso 24, no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Já tinha um pequeno grupo formado. Verso 28 a 33. A quem se dirigiu dizendo... Vós bem sabeis que, Pedro, né? A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha o preconceito dos judeus. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum o imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, observe o que ele fala agora. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Esse era um pagão. Prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos, Deus não somente conduz as coisas, mas prepara o terreno em todos os aspectos. E o que nós temos que fazer? Além de falar, nos santificar, para que o Senhor nos possa usar. Então, isso é básico na experiência cristã. Pedro poderia ter entendido essa visão logo no início, porque o profeta Oséias, capítulo 2, versículos 18 a 20 e depois 23, já previa justamente o trabalho em favor dos gentios. Então, para Pedro não deveria ter sido novidade isso aí. Veja o que diz aqui. E era assim que os judeus consideravam os gentios, como bestas feras da terra, aves imundas. Era dessa maneira que os consideravam. Verso 18 a 20 diz, naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E no verso 23, semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo, quer dizer, os que não faziam parte do seu povo, direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Uma promessa que alcançaria os gentios na pregação do Evangelho. Voltando ao livro de Atos, capítulo 11, versículos 1 a 4, agora, e depois 12 a 17. Primeiro 1 a 4. Diz o Senhor, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Estavam todos escandalizados. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo,
entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles, censurando energicamente. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aqui ele começa a explicar tudo o que aconteceu. Verso 12 a 17. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Essa foi a defesa de Pedro e os irmãos finalmente se alegraram. Mas a pregação do Evangelho aos gentios trouxe algumas dificuldades para Paulo. E é aí que nós vamos entender a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Vamos a Atos capítulo 8, no versículo 5 a 8, e depois versículo 26 a 32. Aqui é Filipe. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe estava tendo sucesso ou não? Muito. Você desistiria de uma série de conferências em que acontece tudo isso e iria para outro lugar, por exemplo, o deserto? Porque aqui se vê que Deus está operando poderosamente. Entretanto, no versículo 26 a 32 agora, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Ele deixou todas essas pessoas que alegremente louvavam o Senhor. Tem que ter um ouvido muito afinado com a voz do Espírito Santo, para entender que apesar de ter aparente sucesso em toda essa obra evangélica, o Senhor lhe diz, sai e vai para um caminho deserto. Ele foi. E no verso 27 diz, eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que vens lendo? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. É interessante que essa passagem está em Isaías 53, ao Senhor Jesus. Verso 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta
Fala de si mesmo ou de algum outro? E continua o relato. Então Filipe explicou e começou por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crees de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvindo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Bom, vocês percebem que o Espírito Santo quer trabalhar conosco lado a lado, dirigindo todos os nossos passos. Mas para isso necessitamos nos consagrar. Não somente participar de uma rotina religiosa, estudar a lição da escola sabatina todo dia, faz ano bíblico, sabe? Lê um livro do Espírito e Profecia, está aí na igreja, nos cultos, sábado, domingo, enfim, participa de todos os cultos, entregar livro em uma determinada data, vai e entrega, mas isso não é suficiente. Nós precisamos andar com o Senhor Jesus, assimilar seu caráter, para que o Espírito Santo nos possa guiar, e aí vamos ver os resultados. E outra coisa interessante, que nós poderíamos chegar à conclusão, quer dizer, se uma pessoa pede o batismo, está pronto a ser batizado, mas tem que considerar que este era um homem crente. A única coisa que ele não entendia é que o Senhor Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Só isso que ele não entendia. Era um homem guardador do sábado, era um homem que praticava as boas obras, de acordo com a instrução bíblica. Então, era um homem instruído. A única coisa que faltava era redirecionar os passos dele. Estava pronto para continuar caminhando. Atos capítulo 13, versículo 46 a 48. Diz o Senhor: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vosotros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos lo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E no verso 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus sabe quem está pronto para a vida eterna. Verso 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e de que mais? E do Espírito Santo. Homem cheio do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo podia guiar-lhe os passos e podia trabalhar e alcançar pessoas para o reino de Cristo. Atos capítulo 16 agora. E aqui vocês vão ver, neste texto, por que precisamos ser cheios do Espírito Santo. A experiência de Paulo. No versículo 5 a 7, depois versículos 9 a 10 e finalmente 13 a 30. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Por que não o permitiu? Porque ainda não era o momento de levar a mensagem para essas pessoas. Verso 9 e 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus o havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele saiu com essa convicção, sabe? E realmente Deus o estava chamando para isso.
No versículo 13 a 30 agora, e aqui está o ponto importante, viu? No verso 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem está agindo na salvação da pessoa? Espírito Santo. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Esse texto é bem interessante, porque ela estava falando a verdade ou não? Claro. E por que Paulo ficou tão incomodado e entendeu que o diabo estava nela? Porque todo o povo conhecia essa mulher como uma mulher que tinha o espírito adivinhador, sabe? E quando ela diz que Paulo era um servo do Deus vivo, um servo do Senhor, que pregava a mensagem da salvação, o que o diabo estava querendo fazer? Com que as pessoas associassem o trabalho de Paulo com o trabalho dessa mulher. Entenderam? Paulo captou de que o diabo estava ali e expulsou o demônio. Olha o que sucedeu a seguir. Verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Deus guiou a Paulo para ir àquele lugar. O que você concluiria depois de receber os açoites? Não viria o espírito de dúvida, dizendo: será que entendi bem? Será que essa é a vontade de Deus? Será que? Mas observem a reação de Paulo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo?
Deus sabia que esse homem estava pronto para ser recolhido para o reino de Deus. Mas como receber a mensagem do Evangelho, a não ser que um servo do Senhor pudesse entrar no cárcere? Mas para entrar no cárcere, hoje já tem horas de visita e você não entra no cárcere, sabe? A não ser com permissão especial e assim por diante. Mas não é comum que as visitas se realizem aos presos lá dentro, muito menos naquele tempo. Como colocar a mensagem ao alcance do carcereiro? Alguém tinha que ser preso. E para ser preso, tinha que fazer algo que realmente o justificasse, porque os romanos tinham um alto conceito da lei romana de justiça. Então, Paulo fez algo que era contrário aos princípios religiosos dos romanos. Foi açoitado, mas César preso para salvar o carcereiro. Foi açoitado, foi preso, colocado no tronco, acorrentado, mas Paulo tinha uma consciência clara, uma convicção clara de que Deus estava guiando os passos. Ele não entendia como o Senhor iria salvar esse homem. Nem sabia que havia um homem para ser salvo. Por isso que ele orava e cantava. Então, quando acontece o terremoto, sabe? O carcereiro entendeu que Deus estava ali. E aí ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Irmãos, não estamos dispostos para enfrentar situações como essas? Não vamos ficar murmurando, desconfiando da direção de Deus? Mas para não acontecer isso, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por isso eu preciso da chuva seródia. Porque a chuva seródia é concedida para a missão, cumprimento da missão. E esse cumprimento da missão, nós vamos encontrar pessoas como este carcereiro. Não vai ser diferente. Sabe? Hoje está muito tranquilo, você entrega uma literatura, oferece estudos bíblicos, alguns aceitam, você vai estudando com eles tranquilamente, não há resistência, não há nenhum problema. Alguns recusam, até certo ponto dizem: não quero estudar mais, outros continuam, mas imagine o dia que peguem você, levem preso, e você fica pensando: mas Deus não disse que estaria comigo? O que falou para Jeremias? Vai, Jeremias, eu estou contigo, eu sou contigo. Aí logo pega a Jeremias e coloca num poço, sabe? Ficou com barro até o pescoço, mas Deus estava com ele. Como você entende isso? Por isso tem que ser cheio do Espírito Santo, para poder entender. Atos 18, versículos 5 e 6, depois 9 a 10. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Versículo 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Capítulo 19, verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Mas lembre-se que o Senhor disse a Paulo: porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneci 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Bom, se o Senhor disse isso, Paulo poderia ter se ficado muito tranquilo. Não, o Senhor sempre estará comigo, me guardou aqui, me guardará lá. Mas depois de um tempo, decapitaram a Paulo. Atos 24, versículos 24 e 25. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo já estava preso, versículos 24 e 25, então, ele estava junto a Félix,
E diz no versículo 25, vamos reler o 24. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. E observem o ensino bíblico de Paulo. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, quer dizer, da temperança, e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, quando tiver tempo, chamar-te-ei. Qual era o conteúdo do estudo? Ele falou sobre a justiça, que é o que nós temos estudado toda essa semana, sobre o caráter de Cristo, sobre a verdade, a palavra de Deus. A temperança, o domínio próprio, é importante. E terceiro, o juízo. É a nossa mensagem. A mensagem de Deus é eterna. Isso que é lindo na palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Bom, a conclusão que nós temos é que para fazer a obra do Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se nós quisermos alcançar resultados que estejam de acordo com a vontade de Deus, nós temos que primeiro nos consagrar. E assim vamos trazer pessoas deste mundo para o reino de Deus. Mas para consagrar-nos, aí está o texto de Atos, capítulo 5, versículo 32, que nós temos lido quase todas as noites. Diz o Senhor, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Irmãos, eu posso ser adventista há muitos anos, tá? Nasci na igreja, 50 anos de igreja, mas se não obedeço a toda a palavra de Deus, não tem como receber o Espírito Santo. Essa é a condição básica, obediência a toda a palavra. E isso inclui, não somente a Bíblia, inclui também o Espírito Profecia. Por quê? Porque o Espírito Profecia foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo, e tanto um como o outro têm a mesma autoridade, só que a função é diferente. A Bíblia é o instrumento para transformar nossa mente. O Espírito de Profecia nos permite entender a Bíblia, porque para obedecer, como diz aqui, temos que obedecer à palavra, nós precisamos entender. E aí o Espírito de Profecia nos ajuda a entender. Agora, essa obediência tem que ser a obediência da fé. E para ter fé, eu preciso conhecer o amor de Deus. Por isso o Senhor já nos orienta. Procurem refletir cada dia, tá? Nos últimos capítulos da vida do Senhor Jesus, especialmente na cruz do Calvário. Porque isso vai fazer que possamos discernir claramente o amor de Deus, de Cristo ter vindo a esse mundo para nos salvar do pecado. Quando nós entendemos isso, então vamos submeter-nos à vontade de Deus. Aí o Senhor nos dá um poder sobrenatural para obedecer. E ao obedecer, estamos sendo transformados de glória em glória até chegar à estatura do Senhor Jesus. Por isso que é básico obedecer a palavra. Mas para obedecer, eu preciso discernir o amor de Deus. Preciso ter fé, para que a obediência seja uma obediência voluntária por amor ao Senhor Jesus. E vamos concluir então com Apocalipse 22, que é o que o Senhor espera de cada um de nós, que possamos ser porta-vozes da mensagem do Senhor. No capítulo 22 do Apocalipse, versículos 16 e 17, e depois 20 e 21, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. E no verso 20 e 21 diz: aquele que dá testemunho destas coisas, diz:
certamente venho, sem demora. Amém. Qual deve ser nossa resposta? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus abençoe a todos e nós possamos ter esse espírito de submissão a toda a palavra de Deus. Nós vamos ser abençoados, mas não é somente isso. Além de sermos abençoados, vamos ser um conduto para abençoar esse mundo. Que foi a missão que o Senhor deu a Abraão. O Senhor diz para ele: Abraão, você vai ser muito abençoado para ser uma bênção para todas as nações. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode abençoar-nos, porque Ele tudo pode. Vamos orar para que Ele queira nos abençoar. Permita sermos abençoados, porque Deus pode nos conceder todas as graças para sermos um instrumento poderoso na pregação do Evangelho. Só que nós temos que tomar cuidado em 2 pontos. Não nos ensoberbecer, que era das características do amor. E o segundo, não se ufanar. Sabe? Ufanar é quando a pessoa acha que é, mas não é. Ele acha que é um conhecedor da palavra, mas não é conhecedor da palavra. E ensoberbecer-se quando ele conhece e ele acha que os outros não entendem nada, etc, etc. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus está trabalhando com seres humanos que estão em um tratamento, sabe, para curar a mente. Então nós temos maus traços de caráter, que as bênçãos de Deus podem ser mal utilizadas. Por isso que temos que nos santificar, para que o Senhor nos possa usar. Tá? Vamos orar. Querido e Santo Pai que está nos céus, sabemos que o Senhor pode fazer tudo. Por isso vamos rogar que o Senhor queira nos abençoar, que o Senhor permita sermos abençoados, que o Senhor permita recebermos o Espírito Santo para completar essa obra nesse mundo. Por 2 motivos, Pai. Por amor ao nome do Senhor, porque esse mundo precisa saber que o Senhor é Deus. E para isso eles precisam ver que nós somos filhos do Senhor, que refletimos seu caráter. E a segunda razão, porque esse mundo que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, estão sofrendo, morrendo, e eles não entendem porquê. O mundo que eles amam, o mundo que tem sido construído como objetivo final da vida de cada ser humano, está ruindo. E assim as pessoas sofrem mais ainda depressão, desânimo, porque todas as suas expectativas estão caindo por terra. Conceda-nos sabedoria, inteligência e o Espírito Santo para mostrar a essas pessoas que há algo melhor do que eles estão perdendo nesse mundo, para que fixem seus olhos no Senhor Jesus Cristo. Quero, o Senhor, que nós recebamos as bênçãos da santificação e assim andarmos em conformidade com toda a palavra do Senhor.